turma, tudo bom? Eu vou fazer um vídeo aqui sobre racionalização de denominador e depois eu dou uns exercícios, uns exemplos para ver se você entende melhor, tudo bem? Então vamos lá. O que é racionalização de denominador? Racionalizar é a gente tirar o denominador da parte de baixo. Então vai ficar, por exemplo, 3 raiz de 3. Então, eu tenho no denominador a raiz de 3, né? Então, eu preciso tirar ela, vou racionalizar. Como que eu faço isso? Eu preciso de um meio para que eu tire ela do denominador. Então, qual seria esse meio? Eu vou multiplicar pela raiz de 3, né? O numerador, e dividir pela própria raiz de 3. Então, vai ficar assim. Multiplicar raiz de 3 e vou dividir pela própria raiz de 3. Que o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, se eu necessito de multiplicar o denominador pela raiz de 3, então eu faço a mesma coisa com o numerador. Bom, a gente caiu na multiplicação de fração. Multiplicação de frações a gente faz direto. Numerador com numerador e denominador com denominador. Aí fica 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Por quê? Aqui é raiz de 3 vezes 3, então dá a raiz de 9. Ou eu posso falar também que é raiz de 3 ao quadrado, né? Porque ela repete 2 vezes, então raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 9, quanto que dá? 3 raiz de 3, raiz de 9 dá 3, certo? Raiz de 3 ao quadrado, se fosse dessa maneira. Então, eu corto o expoente com o índice, porque o índice, né, quando não tem nada é 2, porque a minha raiz é quadrada. E aí, já vimos nas propriedades, né, dos radicais, que isso pode ser feito. E aí, vai ficar para fora o 3, tá vendo? Deu o mesmo resultado, tá? Agora aqui, 3 raiz de 3 dividido por 3 dá para simplificar. Então, eu vou dividir por 3, né? Dividindo por 3 aqui, dá 1. Dividindo por 3 aqui, no denominador, dá 1. Não tem necessidade de colocar. Então, a resposta fica sendo raiz de 3. Bem, vou passar um outro exemplo. Bom, outro exemplo, né? 4 que divide raiz de 2. Tá? Temos a raiz de 2 no denominador. Então, para que ela suma, para que a gente tire ela, né, racionalize ela tem que ser multiplicada por ela mesma, tá? Então, se eu multiplico ela aqui por raiz de 2, em cima eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, vai ficar raiz de 2. E aí, é o mesmo processo. Caiu numa multiplicação de fração, onde a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, eu tenho 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, eu tenho raiz de 4. Ou, como eu falei antes, eu tenho raiz de 2 ao quadrado. Tá? Tanto faz, a maneira que você vai demonstrar, tá? Dá o mesmo resultado. Aqui eu posso cortar o expoente com o índice, chego no 2. E aqui a raiz quadrada de 4, eu também chego no 2, tá? Então, vai ficar 4 raiz quadrada de 2 dividido por 2. Conseguimos eliminar, né, a raiz do denominador e agora eu tenho que simplificar. Então, eu tenho 4 dividido por 2, dá 2. E a minha raiz de 2 conserva, permanece, tá? Tudo bem? Então, mais um exemplo. Bom, gente, agora temos no numerador 4 e no denominador raiz de 5 menos 2. Não, como já foi
falado, não pode ter raiz no denominador, né? Então, a gente tem que procurar um meio para tirar ela daí, que é racionalizando. Porém, agora tem o menos 2 junto com ele, junto com a raiz, né? Então, dificulta um pouquinho mais. Porém, aqui vai surgir uma nova palavrinha agora, que é a palavrinha conjugado, que o conjugado, ela é a minha mesma operação, é a mesma, os números, né? E troca a operação. No caso aqui, eu tenho raiz de 5 menos 2, e o conjugado será a raiz de 5 mais 2, tá? Então, só dessa maneira que a gente consegue eliminar essa raiz, tá bom? Mesma coisa, eu tenho que fazer em cima e embaixo, no numerador e no denominador, a mesma coisa. Então, se o conjugado da raiz de 5 menos 2 é raiz de 5 mais 2, então, aqui eu vou colocar já aqui para fazer sem repetir, para não ficar muito extenso. Então, eu vou multiplicar por raiz de 5 mais 2. Vou multiplicar o numerador e o denominador também, por raiz de 5 mais 2. Pronto, até aqui tranquilo, né? Caímos numa multiplicação de fração novamente, aonde eu multiplico o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Eu vou colocar como eu tenho um número aqui que está multiplicando 2 termos, se eu não colocar o parênteses, então ele vai acabar multiplicando só a raiz de 5. Então, eu coloco parênteses, que eu sei que está multiplicando os 2 termos, tá bom? E embaixo, a mesma coisa, coloco os parênteses. Aí, fazendo a distributiva, 4 vezes raiz de 5, a gente tem 4 raiz de 5. Mais 4 vezes 2, 8. Parte de cima, ok, por enquanto, né? Aqui na parte de baixo, eu tenho uma multiplicação, né, entre os 2 termos, 2 fatores, e também eu tenho que aplicar a distributiva. Então, eu faço o primeiro termo com o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Tem que tomar cuidado agora com a regrinha de sinal, tá? Porque os sinais aqui agora, né, então tem que ficar atento. Vou colocar com a caneta colorida aqui. Então, eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 5, eu tenho, então, raiz de 25. Raiz de 5 vezes 2, eu tenho 2 raiz de 5. Agora, embaixo, menos 2 vezes raiz de 5, eu tenho menos 2 raiz de 5. Menos 2 vezes mais 2, aí entra a regrinha de sinal, menos, né, e mais, sinais diferentes, negativo. Então, menos 2 vezes mais 2, temos menos 4. Bom, não pode parar aqui, né? A gente continua ainda, porque eu ainda tenho raiz no denominador. Bom, então, o que eu faço aqui? Aqui, raiz de 25 vai dar 5, mais 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 5 são opostos, números, né, os iguais, que sinais trocados, então a gente pode cortar. E sobrou ali o menos 4. Vou aumentar aqui, né, o menos 4. Agora, eu vou reescrever esse numerador e o meu denominador. Então, eu tenho 4 raiz de 5 mais 8 dividido por 5 menos 4. Aí é só ir resolvendo. Aqui no numerador não tem mais nada a ser feito. 4 raiz de 5 mais 8. E 5 menos 4, 1. Tá? E todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, não tem necessidade de colocar o 1. Posso repetir aqui. 4 raiz de 5 mais 8. Não tem o que ser feito. Aí fala assim, mas continuou com raiz. No numerador, pode. Aonde não pode é na parte de baixo, que é o denominador, tá? Então, esse daqui fica sendo o resultado final. Último exemplo. Bom, pessoal, até agora falamos unicamente de raiz quadrada, né? Mas e quando não for uma raiz quadrada, for uma raiz cúbica,
uma raiz com índice maior que 2. Como que eu faço essa racionalização? Né? Então, eu vou pegar um exemplo aqui. 1 raiz cúbica de 2. Eu preciso que o meu expoente seja igual ao meu índice para a gente poder cortar, que aí cortando a gente tira a raiz, elimina o radical, né? E isso já foi visto em propriedades das raízes, né? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho que o índice é 3 e o expoente aqui é 1. Quanto que falta para o expoente chegar no 3 para ficar igual ao meu índice? Se ele é 1, que quando não tem nada é 1, né? Quando não tem nada é 1. Então, quanto que falta para esse expoente chegar no 3? Falta exatamente 2. Então, a gente vai multiplicar aqui, a gente vai racionalizar com a raiz que falta, com o expoente que falta para completar o nosso índice, tá? Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado dividido por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Por que que a gente fez isso? Como é que é uma multiplicação, lá nas propriedades da potência também, a gente estudou que quando as bases são iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Então, eu conservo o radical. Então, se eu somar 1 e 2, vou chegar onde eu quero, que é o 3, para poder eliminar. Então, vai ficar 1 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 1 vez, né, dá ele mesmo, dividido, aí aqui, raiz cúbica de 2, que as bases são iguais, e eu vou somar os expoentes, 1 mais 2, 3. Agora eu tenho o meu expoente igual ao meu índice, então a gente pode cortar. E quando a gente corta, o radical sai fora, acabou a raiz, né? A raiz é o índice, né? Se tirou o índice, acabou a raiz, tá bom? Então, aqui vai ficar, vou fazer aqui embaixo, raiz cúbica de 2 ao quadrado, 4. Como eu cortei aqui o índice e o expoente, então ficou para fora somente o 2. Não tem mais nada para se fazer, não dá para simplificar, então para que esse é o resultado final, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar na aula online, vou passar uns exercícios e aí depois a gente faz a correção. Eu tenho certeza que vocês vão entender, tá bom? Beijos, tchau, tchau.